Só que não cheguei na hora, se alguém questionar, deixa eu Já tem tempo, agora tem para a hora da noite. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. O Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Indicação 097 e 098 de 2012, de autoria do vereador Edson Nascimento. Indicação 099 de 2012, de autoria do vereador Gésio Manuel. Indicações 100, 101 e 102 de 2012, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento 043 de 2012, de autoria do vereador Antônio Manuel. Requerimento 044 de 2012, de autoria do vereadora Tatiana Teixeira. Requerimento 045 2012, de autoria do vereador Lauro Pirola. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará o uso da tribuna livre desta noite, conforme solicitação da Comissão de Serviços Públicos, o da Saúde, neste ato representado pelo seu presidente, senhor Kleber Ricardo da Silva Cândido e Ivan Bittencourt, que discorrerá acerca da falta de leitos e pacientes internados na emergência do Hospital São José e a transferência de pacientes de baixa e média complexidade aos diversos hospitais da região. Quero dar uma boas-vindas ao Kleber e ao Ivan e dizer para vocês ficarem à vontade, a casa é de vocês, e vocês vão dispor de 30 minutos para explanar os seus assuntos. Bom, boa noite a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui hoje, né, para a gente debater sobre um assunto importante para toda a população criciúmense e, sem dúvida, também de toda a região sul. A questão em atendimento do pronto-socorro do Hospital São José, onde a gente esteve nessa mesma tribuna ao final do ano passado e trouxe algumas denúncias, né, sobre excesso de pacientes ali internados, né, falta de leito e também de funcionários para atender esses pacientes, né. Dizendo que a gente pediu naquela ocasião uma audiência pública, né, e estamos aqui hoje para solicitá-la de novo, mas para trazer, né, para vocês que o problema continua, tá, e nada mudou, o excesso de paciente continua ali, falta de funcionários continua o mesmo. Então trago esse assunto para a gente começar a debater, para ver se conseguimos encaminhar algo para mudar essa situação, que não queremos que se transforme o pronto-socorro do Hospital São José igual ao pronto-socorro de várias cidades que a gente tem aí no Brasil afora, né? Sem dúvida nenhuma, o pronto-socorro do Hospital São José hoje é um dos mais superlotados do estado, né, em número de pacientes internados. A gente não fala nem em atendimento emergencial, mas em número de pacientes internados naquele local, né. Então, gente, a gente vem aqui para trazer um pouco disso para vocês,
né, não só denunciar, mas também, de repente, estar trazendo maneiras de a gente tentar resolver isso. Eu vou deixar o Ivan falar um pouco, que ele tem conhecimento de causa ali, para a gente fazer um bate-bola aqui. Boa noite a todos, boa noite, vereadores e vereadora. Boa noite ao pessoal da população que nos assiste hoje. O Kleber citou a questão do fato de eu ter trabalhado durante 5 anos na emergência, nesse local onde está passando as fotos ali no projetor. A questão do pronto-socorro do Hospital São José não é nova, mas ela tem se tornado crítica a cada ano que passa, a cada dia que passa ela tem se tornado mais crítica. Nós enfrentamos alguns debates com a administração do hospital, tanto em reuniões, trouxemos algumas entidades, o COREM, o Conselho Regional de Enfermagem, o próprio Sereste aqui da região, para discutir essa questão. E em nada trouxe de solução, nada foi resolvido. O grande problema nesses debates é que o Hospital São José, em todas as manifestações, ele coloca a culpa na população. A irmã Terezinha e a irmã Cecília, eles sempre comentam que é a população que procura o serviço de emergência de forma equivocada, que a população que vai até o serviço de emergência com uma simples dor de cabeça ou uma unha encravada ou algum tipo de atendimento que poderia ser resolvido nos 24 horas ou postos de saúde. Mas não é esse o problema que a gente vem denunciar e que a gente vem trazer para os senhores. O problema não é o atendimento de emergência, o serviço de emergência do Hospital São José. O problema é a utilização equivocada daquele espaço. Hoje, o serviço de emergência do Hospital São José, e aliás, diga-se de passagem, é importante, já que é a mesma administração, isso também tem acontecido no Hospital Santa Catarina, que é um serviço de pronto atendimento, os pacientes ficam lá nessa situação, eles ficam internados naquele local. Eles utilizam a estrutura do pronto-socorro, que deveria ser para ti lá, por exemplo, você está com uma cólica renal e precisa ficar deitado recebendo a medicação. Aí você utilizaria aqueles leitos que estão lá para observação, tu ficaria algumas horas lá tomando a tua medicação e logo depois sairia. Esses leitos que deveriam ser para observação são utilizados para os pacientes que ficam internados. Então aquelas pessoas que estão ali, nessas fotos aqui e muitas outras, anônimos, essas pessoas elas ficam dias ali, 5, 6, 7, 10 dias internados ali, naquela situação. Muito que bom seria se utilizassem as camas só, né? Se tem 24 camas muito boas no serviço de emergência. Muito que bom se eles usassem só as camas. O problema é que esse número de pacientes não tem limite. Eles vão internando à medida que vai chegando e vão internando até ao documento que a gente protocolou aqui na Câmara de Vereadores, onde comprova que naquele dia tinha 78 pacientes internados no pronto-socorro. Se temos 24 camas, o restante, 50 pessoas, que é mais do que a gente tem aqui dentro hoje, 50 pessoas estavam internadas em cadeiras, macas, como a gente vê ali, cadeiras, macas, poltronas. Muitas dessas pessoas internadas até em pé, esperando o outro sair para entrar. Então, é uma situação extremamente terrível para quem fica naquele ambiente hospitalar. E numa situação normal, como todos nós estamos aqui, ficar sentado esperando alguma coisa já é muito cansativo. Tu imagina quando tu está acometido de alguma doença, qualquer que seja, não interessa. Imagina quando tu está acometido de uma doença, tu tem que ficar dias sentado numa cadeira de rodas. Imagina tu ficar internado durante 4, 5 dias sentado numa cadeira de rodas. Pessoas idosas, mulheres, todas as situações. E agora, no Hospital Santa Catarina, a mesma situação. Crianças, por não ter leito no Hospital São José, elas ficam internadas também no Santa Catarina. Sem leito no Santa Catarina. Até surgir a vaga lá. Bom, essa Câmara já enfrentou esse debate da questão dos leitos o ano passado, com uma comissão especial para estudar isso. E chegou à conclusão de que nós temos aí na região em torno de 400 e tantos leitos, e em Criciúma nós temos 230 no Hospital São José pelo SUS.
Mas a gente ocupa todos esses leitos do Hospital São José e ainda mais esses pacientes que ficam internados no pronto-socorro e não utiliza os leitos dos hospitais da região. Se cada um dos vereadores aqui, e esses vereadores acompanharam, esses que participaram da comissão acompanharam, eles foram aos hospitais da região e acompanharam e viram que a maioria dos leitos dos hospitais de Uruçanga, de Nova Veneza, de Morro da Fumaça, a maioria dos leitos desses hospitais ficam vazios, não tem ninguém naquelas camas, enquanto o pronto-socorro do Hospital São José está lotado. Mas nos debates nas rádios, a irmã Terezinha sempre cita uma situação de que ela vai conversar com uma pessoa que é de outro município, que está internada naquela situação, naquela condição, internada numa cadeira, e pergunta para essa pessoa se ela gostaria de ir para o hospital tal, o outro hospital do município onde ela mora. Essa pessoa responde que não, que ela quer ficar naquela situação ali. Mas a gente tem que pensar, né? Será que essa pessoa está em condições de decidir esse tipo de situação? O que ela quer, ou efetivamente, ela quer a saúde dela. Mas ela está certa em dizer que ela não quer uma cama, um leito para ficar repousando enquanto está doente, porque prefere o Hospital São José porque ali tem o exame tal, porque ali tem a estrutura tal? Será que ela tem realmente essa condição, né, de decidir isso? Então, a situação do pronto-socorro da Hospital São José a gente quer caracterizar nisso. É um serviço de emergência que funciona até razoavelmente bem e os profissionais lá se dedicam ao máximo para atender o serviço de emergência. O grande problema são os pacientes internados. E aí nós temos, na nossa condição enquanto sindicato, nós temos uma reivindicação muito grande, por isso que a gente lida com isso. Porque nós temos um número muito reduzido de profissionais para atender aqueles pacientes. Você imagina o que é atender pacientes, 70 e tantos pacientes em 5 pessoas, onde tu tem que medicar, dar banho, preparar qualquer coisa, verificar sinais vitais, os medicamentos, e aplicar os medicamentos, fazer tudo isso em 70 e tantas pessoas. É até considerado possível fazer isso num setor de internação onde todos eles têm a sua caminha com o seu número certinho e tal. Mas imagina vocês serem profissionais da saúde, chegarem num ambiente como o do Hospital São José, em algumas salas onde eles colocam 20, 30 pessoas dentro daquelas salas que não caberiam 10 pessoas. Imagina você chegar ali e estar com uma medicação rotulada corretamente, a medicação está certa, está tudo certo. Não é os casos que estão acontecendo a nível nacional de troca de medicação. Você não está trocando a medicação. Você está com a medicação certa, o nome está certo. Tudo. Aí você chama a Dona Maria. Aí levanta 4 Marias. Aí você chama, Dona Maria Antonieta. Aí levanta mais 3 Donas Maria Antonieta. E aí assim vai. E aí tu medica a Dona Maria Antonieta da Silva Prado tal. Mas aí tu medica a Dona Maria Antonieta da Silva Prado porque ela estava ali naquela sala. Mas a verdadeira Maria Antonieta, que deveria receber aquela medicação, talvez estivesse numa outra sala. E aquela medicação foi aplicada errada. Será que é culpa daquele profissional? Que os pacientes não estão no local certo, adequado, para que ele possa medicar o paciente corretamente? Será que nós não estamos colocando a população em risco aí tomara que nunca aconteça, mas por sorte a gente não tem o conhecimento de ter ocorrido alguma coisa grave nesse sentido aqui. Mas acho que a gente não precisa esperar acontecer para a gente parar aí num Fantástico, num jornal nacional, com casos de mortes por troca de medicamentos. Eu acho que a gente não precisa esperar isso acontecer para que a gente possa agir. O sindicato tem feito a sua parte. Nós denunciamos em todos os órgãos que a gente considera pertinente. Nós denunciamos essa mesma situação há 1 ano, há 2 anos, no Conselho Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde, a qual já antecipo, não obtivemos nenhuma resposta, nenhum telefonema, nenhum ofício, absolutamente nada, silêncio com relação a essa situação. Denunciamos ao Ministério Público Estadual, denunciamos ao Ministério Público Federal, denunciamos à Câmara de Vereadores, denunciamos na imprensa, fizemos todo o que era possível a gente fazer.
Inclusive, conversamos com os trabalhadores de uma possível até paralisação, porque no limite de a gente não ter outra possibilidade, a ferramenta, o instrumento do trabalhador seria esse. Só que os trabalhadores ali optaram por aguardar, justamente porque tem o profissional da saúde, ele tem um caráter um pouco diferente, ele é um pouco mais responsável com o objeto do seu serviço, que é a vida do ser humano. Então, eles pensam, nós, né, pensamos 2 vezes antes de paralisarmos um serviço ou atrasarmos um serviço, porque é a vida do próximo que está na nossa mão. Então, a gente sempre se preocupa com isso. Então, a gente gostaria de trazer esse debate para a população, trazer esse debate para a Câmara de Vereadores. Eu acho que a Câmara de Vereadores ela pode se tornar um impulsor dessa mudança. Não é uma mudança fácil, não são procedimentos fáceis de ser feitos, mas se a gente nunca mexer nisso, se nós nunca falarmos sobre isso, se a gente simplesmente fechar os olhos e a gente fazer de conta que aquela situação não existe, e lamentavelmente, infelizmente, algumas pessoas se beneficiam com aquela situação degradante daqueles seres humanos. Algumas pessoas se beneficiam com aquela situação, é revoltante isso. Mas eu acho que essa Câmara de Vereadores ela tem pautado pela responsabilidade nesses temas mais polêmicos da cidade. Eu acredito que ela vai nos ajudar, já que somos a entidade hoje que está tentando levar isso para frente e está tentando ajudar. Queria passar a palavra para o Kleber, acho que ele vai fazer as considerações. Então, gente, o que o Ivan falou aqui é totalmente isso que acontece mesmo. Eu penso que tem que ser tomada alguma providência nesse sentido de tentar mudar essa situação. Eu sei que não é tão fácil assim. Eu acho que para mudar isso a gente vai precisar aí, de repente, trabalhar mais leitos pelo SUS, né, e não são poucos. Né, a gente tem que fazer com que o serviço de base ali, o posto de saúde, funcione de fato. Eu sei que a culpa não é somente do Hospital São José, não. A gente não está aqui só para crucificar o Hospital São José. Tem todo um sistema por trás disso, né? Mas o problema hoje está ali, então por isso que a gente vem denunciar. A gente representa os trabalhadores daquele local, né, que sofrem muito com essa situação. Eu penso, né, e tenho certeza que a gente tem que arrumar um caminho para tentar solucionar esse problema. A gente tem algumas ideias para tentar resolver isso, né? Mas a gente tem que fazer esse debate com todos e com a população nesse sentido de a gente tentar resolver isso. Nós dispomos de 15 minutos, né? Vamos abrir aos vereadores agora. O vereador Antônio Manuel faz o uso da palavra. Tá? Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas que nos acompanham nessa noite, quero cumprimentar em especial o Kleber e o Ivan pela bela explanação. Eu acompanhei atentamente, o Kleber, a sua falação e te confesso que esse assunto é um assunto que nós viemos debatendo já há anos nesta casa, já formamos comissões. Nós temos aqui a Comissão da Saúde. É uma pena que o presidente da comissão, o vereador Vanderlei Zilli, que é uma pessoa dedicada, juntamente com todos os pares que o acompanham nesta missão, não esteja aqui presente hoje, que está fora da cidade aí. E dizer para você assim, quando você coloca que as pessoas de fora, né, chegam lá e se utilizam dos nossos leitos, é complicado porque são seres humanos, e isso eu já questionei nesta casa, até porque se você for lá fazer um levantamento, tem mais gente de fora ocupando o leito do que pessoas da cidade de Criciúma. Se você for ver, as pessoas de Criciúma estão nos corredores, sentadas em cadeiras, enfim, de uma maneira desagradável, como você frisou, com sofrimento, mas não tem um local adequado ainda para, pelo menos, aliviar naquele momento aquela dor que vem sentindo. E eu penso assim, que o que nós temos que fazer é justamente buscar um implemento de um aumento de leitos, porque como você bem frisou,
o Ivan frisou de que a culpa não é do hospital, infelizmente é de todos os segmentos da região, porque nós atendemos gente aqui desde Passo de Torres até, enfim, de Imbituba a Passo de Torres, vem tudo sobrecair aqui. Eu sempre disse que o Hospital São José é um para-raio, onde todo mundo vem, todo mundo quer se alocar. Quando você pergunta por que o paciente vem, é porque no entendimento dele e da família, o tratamento aqui é melhor do que na cidade dele. Eles acham que aqui o profissional é diferente do deles. E essa conscientização tem que fazer na cidade, onde tem um hospital. E me preocupo também quando foi feita uma observação de que muita gente se beneficia desse detalhe aí. Aí eu até gostaria de fazer o questionamento e fazer essa pergunta: quem? Em que sentido que você falou que as pessoas se beneficiam? Essa é a minha pergunta, mas quero deixar claro que a Câmara de Vereadores certamente estará nesta luta junto com vocês, sempre estivemos, não vamos nos furtar, vamos estar juntos. Gostaria até de esperar o retorno do vereador Vanderlei Zilli, para que a gente discuta isso, debata e realmente implemente esse trabalho em conjunto com vocês, que eu acho que é importante. Isso é uma preocupação, realmente é um assunto bastante sério, relevante, e que nós devemos tomar a iniciativa de realmente começar a trabalhar esse assunto na maior rapidez possível. Então, só fico a pergunta: quando você falou em benefício, quem são as pessoas beneficiadas nesse processo? Eu não vou citar nominalmente, até porque eu não tenho conhecimento nominalmente, mas não é muito difícil de ver isso acontecer. Os profissionais de lá, se vocês forem conversar com qualquer um que trabalha lá, sabe disso. Tem gente que consegue o leito lá muito fácil. Liga para fulano de tal vai lá, ou manda outra pessoa lá e diz: consegue um leitinho para mim, para esse fulano de tal aqui. Aí aquele fulano de tal que às vezes nem está tão grave ou nem está tão ruim quanto muitos outros que estão lá, ou acabou de chegar, consegue um leito lá em cima, como a gente chama. Então, realmente isso acontece bastante. Está respondido. A palavra da vereadora Tatiana Teixeira. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar especialmente os vereadores Guzmão, também o telefone, estava aqui presente, aos meninos do bairro Voso Cris, do bairro Metropol, que nos acompanham nessa noite, e a cada um de vocês. Bom, falar sobre saúde é sempre um ponto importante para que a gente faça o debate. Eu considero dois tipos de profissionais que são importantíssimos na nossa sociedade. Um profissional da saúde, que faz esse atendimento no momento em que as pessoas mais precisam, e um outro profissional da área da educação, que é quem transforma, quem dá o conhecimento e quem cria uma perspectiva de vida diferente para as nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos. Então, eu acredito que a valorização desses profissionais tem que estar em plano número 1. Porque valorizando os profissionais, consequentemente, lá na ponta o atendimento vai ser melhor para toda a sociedade. Uma coisa está ligada à outra na minha avaliação. Não dá também para se discutir saúde sem a gente puxar a questão da regulamentação da emenda 29, que foi um tema que foi muito debatido, que se levou anos para que o Congresso Nacional e o Senado pudessem regulamentar, onde nós criamos uma expectativa de que não só o município e o Estado teriam sua função do repasse dos percentuais, que até então não era estabelecido, apesar de que muitos municípios e estados já cumpriam com o percentual que a lei depois foi regulamentada, mas a nossa frustração foi no sentido da contribuição do governo federal. A União ficou aquém dessa questão do repasse, e que, se fosse aprovado realmente vinculado ao PIB nacional, o repasse à saúde, nós teríamos com certeza mais investimento na saúde e, consequentemente, a gente amenizaria, não resolveria por total, mas amenizaria essa questão que é tão problemática, que não é só Criciúma, não é só na nossa região, não é só Santa Catarina, não é o país todo que vive isso, é uma realidade muito frustrante.
Então eu queria deixar registrado que a questão da saúde, para melhorar, tem que estar ligada à questão do repasse do governo federal, a sua contribuição financeira para que isso aconteça. Criciúma e região, Criciúma tem uma característica que é um polo regional, então tudo acontece aqui primeiro, e na saúde, consequentemente, também. Então todas as pessoas da região sentem mais segurança em vir para ser atendido na área da saúde em Criciúma. E aí a gente destaca o Hospital Santa Catarina, né, que eu acho que praticamente 60% dos atendimentos são feitos para a região e os outros 40% para Criciúma, das crianças que ali entram no hospital. Da mesma forma, o Hospital São José, que também é um polo regional. E aí, culturalmente, as pessoas preferem realmente estar ali numa banqueta, estar numa maca, mas sendo atendido no hospital regional da cidade, que tem uma UTI, que tem todo um aparo. Né? Não que os outros profissionais não sejam bons, os outros hospitais, mas que tem ali profissionais qualificados, e isso piora a situação. Então eu acho que a nossa comissão que trabalhou, né, nos últimos anos, né, Toninho, teve uma contribuição importante de vocacionar os hospitais, de pedir para vocacionar. Realmente, Uruçanga, Cocal, o que cada um pode fazer para descongestionar o São José? Porque o São José é o único hospital de Criciúma público, o restante não é público. E aí, né, com certeza é o que a gente vê, é pessoas na maca, né, de uma forma desumana, os profissionais cada vez mais agoniados para poder dar o atendimento que querem dar e muitas vezes não conseguem. Então, eu queria, né, presidente, de repente, na oportunidade, sugerir para que a gente retome essa questão do relatório que a comissão fez, que é um relatório muito bom, e que, de repente, por audiência com a Secretaria de Estado, a gente retome essa discussão da vocação dos outros hospitais, para a gente tentar resolver essa questão do Hospital São José. Eu vejo, sinceramente, um interesse da própria direção do hospital também em resolver isso. Eu acho que muitas vezes há um certo impedimento, daí a gente não sabe por que situações, mas a gente percebe que também há esse sentimento. Como vocês têm esse sentimento como profissionais e do sindicato que cumprem um papel que tem que cumprir, que é defender a categoria, que é lutar por essa qualidade de atendimento e por qualidade também, né, para os profissionais da área da saúde. Então eu queria sugerir isso. E também queria perguntar de que forma que a Câmara pode contribuir na intervenção. Porque quando vocês vieram para essa casa, eu acredito que vocês visualizaram alguma coisa. De que forma a gente pode ajudar? Obrigada, presidente. Sem dúvida, Tati, eu acho que essa casa ela tem uma representatividade muito grande. Eu acho que, por isso que a gente procurou vocês. Né? E queria dizer que a intenção é essa, que daqui a gente saia com uma audiência pública marcada, de repente uma comissão tripartite entre Câmara, vereador, profissionais e administração de hospital, para a gente começar a discutir essa situação, de como tentar melhorar isso. Outra questão sobre o vocacionamento, eu não sei se isso vai adiantar muito, né? Eu acho que o vocacionamento, em primeiro lugar, tu tem que estruturar esses hospitais que são pequenos, né? Contratar profissionais médicos, que a sua grande maioria não vão equipamentos. E os médicos não vão querer para lá. Ainda há pouco estava conversando com o médico no pronto-socorro, o que podemos fazer para melhorar essa situação. Eu coloquei a situação do vocacionamento. O que tu acha de vocacionamento e tal? Kleber, não adianta, nenhum médico vai querer sair de Criciúma, né? Nenhum médico vai querer sair de Criciúma, tá? Para atender no interior. Por quê? Um oftalmologista, por exemplo, né? Ele está atendendo no consultório dele, 10 horas tem uma cirurgia marcada, ele vai lá fazer a cirurgia e volta para o consultório dele atender mais 10 pacientes. Depois retorna, vai fazer outra cirurgia e ele está em casa. Né? Agora, no interior, ele não tem essa disponibilidade. Então, o problema também vem na questão profissional médico, né? Que também não querem ir para o interior, né? A não ser que paguem muito. Então, a gente tem esse problema. Então, eu acho que a solução se dá tentando resolver o problema de leitos aqui na cidade. Eu acho que é essencial. Eu quero falar o seguinte, nós temos uma série de propostas, inclusive o promotor público nos solicitou que a gente apresentasse para ele algumas propostas. Nós temos uma série delas e a gente gostaria de discutir nessa audiência. Nós não estamos antecipando aqui essas propostas por causa disso, porque a gente ainda está em elaboração delas, mas a gente vai apresentar para o promotor público. Mas a questão não é só a questão
de transferência os pacientes de outros municípios, não é essa a questão. Nós temos ali, só para citar alguns exemplos, de 10% a 30% dos pacientes que estão internados ali, eles estão internados só para fazer os exames. Eles não estão em situação de emergência. Eles não são pacientes que estão mal fisicamente, precisam de medicação, precisam estar internados. Não, eles não eles não conseguem fazer o exame de tomografia e ressonância, aí o médico manda internar o cidadão, ele vai para o pronto-socorro só para fazer o exame. Esse é um dos grandes problemas dali também. Entre muitos outros. Outros problemas que a gente tem ali, por exemplo, a questão do sobreaviso. Nós temos sobreaviso em especialidades, mas os médicos do sobreaviso não são chamados para especialidades. Os médicos do pronto-socorro simplesmente internam diretamente os pacientes para... vou citar um exemplo da cardiologia, mas poderia ser da ortopedia, de qualquer outra. O médico faz um eletro, ele identifica uma alteração no eletro, quem é da área sabe que a alteração no eletrocardiograma ela pode ser por vários motivos. Pode ser, inclusive, medicamentoso, pode ser uma interferência de vários outros motivos. E o médico do pronto-socorro não faz o que a lógica indicaria, que seria chamar o responsável, o cardiologista que está de sobreaviso. Ele não faz isso, ele interna direto o cidadão para a cardiologia. Aí o médico atende depois, no outro dia o cardiologista vem, atende o paciente, já está internado para ele. Se ele mandar o cara embora, ele vai perder dinheiro, literalmente. Então ele mantém o cara internado por 4, 5 dias, que é o período de internação que o SUS pede. Outra coisa, o Hospital São José não é público. Isso a gente tem que ressaltar, nós precisamos ressaltar isso aqui. O Hospital São José não é público. A região sul de Santa Catarina é a única região do estado que não tem um hospital público. Nós não temos. O Hospital São José é um hospital privado. E ele se vale, muitas vezes, de dinheiro público para abrir alas e setores e equipamentos que utiliza para o serviço particular. Vide essa nova ala que está aqui, que foram 10 leitos de UTI, cardiológica, angioplastia cardiológica, que dá alto rendimento financeiro, e as 2 alas superiores são clínicas particulares, onde eles criaram com dinheiro público, mas usam a estrutura para ganhar com planos de saúde particulares. Pessoal, nosso tempo esgotou. Estava escrito aqui o vereador Salésio Lima e o vereador Edson do Nascimento. Para dar continuidade, só se dispor dos tempos de vocês do horário político. Então eu quero aqui agradecer a vinda do Kleber e do Ivan pela bela explanação e fortalecer, pois não, questão de ordem de ceder, o vereador Ivan Roberto Westphal. Senhor presidente, só para, antes de eles encerrarem aqui a fala deles, o Ivan já esteve na Comissão do Serviço Público, né, fez uma breve explanação onde aí nós encaminhamos para a tribuna livre do dia de hoje, e já agora na próxima segunda-feira, quando a comissão volta a se reunir, a gente já vai estar dando encaminhamento numa audiência pública a partir da Comissão dos Serviços Públicos, que é onde tem origem a natureza desse pedido. Então, a gente já estaria encaminhando a partir daí, depois combinando a data onde seja melhor para todos, né, até para a própria promotoria estar participando. Obrigado, senhor presidente. Então, mais uma vez, quero agradecer ao Ivan e ao Kleber pela bela explanação e fortalecer, Ivan e Kleber, que nós temos hoje, da nossa região sul, um representante na saúde, que é o Acélio Casagrande, e que muito poderá contribuir também com essa falação, com essa discussão aí, que talvez nós podemos encontrar através da pessoa dele, pela posição que ele ocupa hoje na saúde, uma solução para esse problema que nós temos, que é bastante sério e polêmico aqui no nosso Hospital São José. Poderíamos ter um hospital público aqui na região, né? O único lugar que não tem. Também, então eu passo a palavra ao Ivan e ao Kleber para fazer as suas considerações finais. Então, a gente queria agradecer, então, pela oportunidade de a gente poder estar explanando isso para vocês, que acho que não é só importante para nós trabalhadores, mas sim para toda a população em geral. Sem dúvida que o Ivan disse de um hospital público na nossa região, na nossa cidade, seria vital e muito importante, né? Então, muito obrigado.
Queria agradecer e só respondendo à vereadora, o nosso interesse em falar com a Câmara de Vereadores é que a Câmara de Vereadores seja um instrumento para agregar todas essas entidades que a gente possa estar discutindo juntos. Esse é o nosso objetivo aqui na Câmara. Os trabalhos estão suspensos até 2 minutos. Retomando os trabalhos, terminada a tribuna livre, passamos agora para o horário político. Com a palavra o vereador Jefferson Manuel, ausente. Com a palavra o vereador Ivan Roberto Westphal, que dispõe de 5 minutos. Declinado, com a palavra o vereador Círio Sinimber, que dispõe de 5 minutos. Declinado, com a palavra o vereador Edson do Nascimento, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público presente, eu ia falar sobre saúde, mas todos têm as suas razões. O hospital tem as suas razões, as pessoas têm as suas razões e o profissional tem as suas razões também. Se vocês analisar na nossa região, todos os hospitais públicos, a situação que eles se encontram. A saúde nesse país, todos nós somos conhecedores do caos que é. Você sai daqui de Criciúma, vão para outros municípios, vão para outros estados vizinhos aqui no Rio Grande do Sul, vê a dificuldade de saúde que nós temos lá. E aí, nós temos um hospital, é o único hospital nosso aqui, Hospital Filantrópico, Hospital São José, aonde que eu pergunto para vocês, se você está em casa, qualquer um de nós vai querer ir para um grande centro. Eu vou deixar de ir para o Hospital São José para ir para de Nova Veneza, para ir para o Morro da Fumaça, para ir para Rio do Sangue, para ir para Içara, eu quero ir para Criciúma. Não adianta, nós sempre procurando que tem mais recursos. Onde é que tem mais recursos? É uma cidade pobre, é o Hospital São José, é Criciúma. Quantas pessoas aqui vão para Florianópolis? Porque é o maior centro. Todo mundo quer um centro. E as pessoas que estão lá em casa, eles vão querer se dar uma dor de cabeça. Não, eu não vou por 24 horas. Eu vou lá para o hospital, porque se tiver eu já fico por lá mesmo. E 24 horas não tem aquela segurança. Muitas coisas podia ter lá na ponta. Podia evitar algumas situações aqui, mas não. Eu prefiro estar lá no hospital, onde eu tenho mais segurança. E isso aí é natural. Mas também entendo, nesse primeiro momento, essa Câmara aqui, agora faz pouco tempo aí, estivemos em Florianópolis, discutindo a situação aqui para o Hospital São José, a dificuldade que é. Mas, assim, acho de imediato, vereadora Tati, a questão dos profissionais, quando eles abriram aquela ala ali, pronto atendimento, ali deixaram tudo aberto. Por quê? Para facilitar o profissional que está ali acompanhando todos aqueles pacientes ali. Mas quando a inauguração daquilo ali, que não tinha nem aquilo ali antes. E sempre foi assim, e vai ser assim, não vamos conseguir mudar. Lá nos grandes hospitais de Florianópolis, pelo menos a situação. E os hospitais públicos aqui, a situação que nós estamos. Então eu penso assim, que o Hospital São José, que é o único que nós temos aqui, não é público, é filantrópico, nós
A nossa avaliação é quase público, porque a maioria do atendimento é o SUS. E ele tem que ter uma ala lá para atender os planos, para a sua sobrevivência. Porque aquele que só atende público, agora recente tinha uma pessoa que está administrando o hospital em Tramandaí. É uma entidade lá. Ela me falou ali, tu vai lá ver, e eu vou lá ver, o caos que é a situação do hospital, uma cidade com 60 mil habitantes. Assim, nós reclamamos aqui. Agora sai aí do lado para ver como é que é a situação da saúde. Então, vai lá para o Rio de Janeiro, nem se fala. Mas, a nossa cidade, falando em saúde, por mais que algumas pessoas tentem puxar a vez para baixo a situação, a nossa cidade teve um prêmio. Já teve, a cidade, em outras épocas, já foi premiada também, pela saúde do nosso município. E a saúde do nosso município teve 3 cidades de Santa Catarina, na saúde bucal, que teve um prêmio, vereador Camisa. Teve um prêmio. Isso para nós, a gente se sente orgulhoso. 3 cidades no estado de Santa Catarina tem um prêmio na saúde bucal. É uma alegria porque as pessoas só escutam. Acabamos de ver uma situação aqui, da questão da saúde, como é que se encontra. E o Conselho Federal de Odontologia, Prêmio Brasil Sorridente 2011, conferido pelo Conselho Federal de Odontologia, de acordo com a resolução de 18 de julho de 2011, ao município de Criciúma, por ter obtido o 4º lugar dentro do município com população entre 50 mil a 300 mil habitantes, com melhor desempenho na área da saúde bucal, ao longo do ano de 2011 em todo o território brasileiro. Eu concedo mais 3 minutos da minha parte para você, vereador. Obrigado, presidente. Então, isso aí nos orgulha bastante, que não é o município que está dizendo que aqui tem a melhor saúde bucal. Não. É o Conselho Federal de Odontologia, vereadores. Isso para nós temos que se orgulhar e fazer os comentários das coisas boas. Isso aí, em épocas passadas, tivemos uma saúde da mesma linha, que teve esse prêmio, vereador Lauro. E hoje não é diferente, a saúde bucal está bem no nosso município de Criciúma. De 290 municípios no estado, Criciúma está entre as 3 melhores do estado. Isso aí nos orgulha bastante por ter a saúde bucal ter levado esse prêmio, foi recebido sexta-feira no Rio de Janeiro. Então, senhores vereadores, colocando na questão saúde. Agora o vereador Zilli, voltar de novo lá, o vereador Zilli, que tem esse trabalho dos leitos vagos que nós temos no município vizinho. Mas ninguém vai. Isso aí é um trabalho, acho que o sindicato tem que fazer um grande trabalho, mostrando. Aí eu pergunto assim, lá no hospital de Uruçanga, tem tudo que o São José tem? Não tem? Então eu vou querer estar aqui no hospital São José. O senhor Lauro outro dia ficou doente, precisou para onde? Foi para Florianópolis. É um grande centro. Essa é a questão da natureza nossa. É nós ir buscar onde tem mais recursos. E para mudar a mentalidade das pessoas, você não vai conseguir de um dia para o outro. Você dispõe de mais 5 minutos cedido pelo vereador Lauro Pirola. Obrigado, vereador. Então, dizer assim para os colegas vereadores, que o Hospital São José, nós temos que ajudar. Nós temos que ajudar, e essa Câmara esteve sempre à disposição para ajudar o Hospital São José. E nós queremos ajudar. Porque as irmãs têm suas razões, têm muitas dificuldades. E nós temos outro dia a Câmara esteve junto com o hospital, lá para buscar recursos para o Hospital São José. Isso aqui faz anos que nós temos fazer essas colocações aqui na casa. Faz alguns anos, nós não paramos de discutir a questão de saúde. Por mais que o prefeito também se empenhe, que faz os mutirões, aqui nós exames mais complexos aqui, não demos conta. Mas vocês têm que sair para os arredores para ver como é que está a saúde. No estado, acabamos de sair um número aí, que Criciúma também ficou entre os melhores municípios do estado da saúde. Então ela não está das piores, como se diz que está. Mas eu acho que falta muito. Ainda falta muito. Isso aí o prefeito também reconhece. Então, senhores vereadores, saindo um pouco da saúde,
Nós vamos falar em muita saúde, né? Não podemos deixar de nunca falar de saúde. Todo dia nós temos problemas, Eu estava hoje escutando o rádio, falando da nossa cidade. Isso é outra coisa que me enche, né, de orgulho quando essas coisas começam a acontecer. A nossa cidade, se vocês começarem a analisar, vai sair mais um shopping de Criciúma. Vocês, os lógicos, passam lá pelo shopping de Criciúma, não conseguem mais entrar aquilo lá. Está lotado. E está vindo outro shopping em Criciúma, aonde vai se empregar 6.000 pessoas, direto e indiretamente. Nós temos aqui na Beca, aqui, né, Pinheirinho, haja movimento dessas avenidas, né? Como é que vai ser esse trânsito aí? Tem que ter muito cuidado com o trânsito, porque mais uma van aqui na antiga Beca. Vocês imaginam essa cidade? Olha, com tudo isso aí funcionando? Claro, é bom a cidade está crescendo, mas o trânsito, nós temos que, a STC vai ter que fazer um estudo, porque senão vai ser difícil, pelo crescimento que está a cidade. A hora que esse anel viário ficar, a conclusão dele, vai nos aliviar bastante. Então, dizendo assim, ó, senhores vereadores, nós começamos a fazer um comparativo, lá de 20 anos para cá, e olhar nossa cidade, como é que ela está hoje. Dá a olho cru, se você olhar o olho nudo, você olha o desenvolvimento que essa cidade está tendo. Em todos os sentidos. Sabemos que falta muito ainda, mas se percebe o trabalho que o prefeito está fazendo, que a Câmara de Vereadores está fazendo, porque tudo que o prefeito faz tem o aval da Câmara Municipal. Então a Câmara é uma grande parceira e contribuinte para que aconteçam essas obras no nosso município. Então eu não tenho dúvida que o prefeito Salvador, o vereador Huck, está no caminho certo. E não é nós que estamos dizendo, as pessoas dizem. Então, senhor presidente, o vereador Camisa está sorrindo, mas é verdade. Ele não pode dizer aqui, mas é a realidade. O nosso governo é um governo de trabalho, é um governo de realizações. Eu não tenho dúvida que quem ganha com isso é todo o nosso criciumense. É todo o nosso criciumense. Mas contribuiu bastante. Então, senhor vereador, só para engrandecer, agora a SATIC vai tomar conta da mina modelo, que eu acho que está certo, vereador Camisa. Tá, a mina de estação, tá. Não, mas o vereador, mas eu acho que a SATIC estão preparados para administrar aquilo lá. Não é, meus vereadores, mas a SATIC acompanha, tem os seus engenheiros, tem os seus técnicos, que vai cuidar da mina modelo. E as idosas passam por lá, felizes da vida, aquelas que não conseguiram baixar a mina, estão tendo a oportunidade de visitar a nossa mina modelo. Então, senhor vereador, só para agradecer o tempo, senhor Lauro, vereador Toninho, obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Salésio Lima, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadora, cumprimentar o nobre colega pastor Guzmão, né, e os demais que nos acompanham nessa sessão e aos que nos acompanham pela internet. Queria poder estar dizendo para o Kleber e para o Ivan, eu pude acompanhar também esse movimento ali no pronto-socorro e indaguei sim as pessoas, presidente, de Osório, de Lauro Miller, por que não procuravam um hospital lá perto? E realmente eles falaram que aqui o atendimento era melhor, daquela qualidade, daquele jeito que nós vimos ali. Na minha opinião, eu acho também, e tenho certeza, que nós devíamos sim lutar por um hospital público. Chega de botar injeção e mais injeção e nós vamos continuar a vida inteira e essa casa discute, parece que os assuntos aqui segurança pública e saúde. Vai, vira e mexe, segurança pública e saúde.
E a população continua a esperar. Lutamos por uma verba, vem, se faz mais 10 leitos e continua o problema. E aí às vezes eu fico pensando também, nós temos um hospital público em Araranguá que também tem dificuldade. Então a realidade nossa é o financeiro. E nós sabemos da necessidade do financeiro para fazer acontecer aquilo que é a necessidade do cidadão e é o direito dele. A Constituição garante que nós temos direito a ter uma saúde digna. Mas e onde está? A quem recorrer? Quem nós vamos buscar? E essa casa tem se esforçado, e tem mesmo. Eu pude acompanhar a visita nos hospitais de Uruçanga, Nova Veneza, na época que eu estava aqui, e realmente estão vazios os leitos lá. Mas quais os médicos que querem atender lá? É uma realidade. Eu digo que devia sim se lutar, unir forças, dar as mãos, sindicato, Câmara e deputados e tudo, mas trazemos sim um hospital público para a nossa região. Já é hora, já é tempo. Pensamos nisso, né? Mas eu também subo aqui para dizer que era uma luta da nossa comunidade, da nossa região, vereador Huck, que nós levássemos uma intendência para aquele lugar. São quase 16, 17 bairros que vão ser atendidos, sim. Eu espero que a prefeitura vá atender-nos com uma dignidade. Porque hoje está difícil. Eu tenho ligado e o senhor Laura é testemunha disso. Eu ligo e às vezes não tem material, não tem máquina, não tem. Agora com a intendência lá, eu quero acompanhar nesse resto de ano que eu sou vereador, vou incomodar bastante sim. Vou estar lá cobrando. E tinha 2 intendentes aqui junto conosco. Tomara que a nossa intendência sábado, que vai ser inaugurada, seja realmente para o bem daquela população. Porque se ligava para a intendência do Rio Maina, não, é o centro. Ligava para o centro, não é o Rio Maina. Então estava um jogo de empurra. Eu acho e quero acreditar que agora as coisas vão funcionar. E quero convidar também, então, a todos para que sábado, lá na minha comunidade, a intendência possa, então, estar sendo inaugurada. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, segundo o senhor Lauro Pirola. Só para dizer ao nobre vereador de que a intendência do Rio Maina, ela não tem divisas. Quando eu assumi a intendência, eu assumi como intendente, mas também como vereador. E algumas colocações que o meu colega vereador faz, de que lá está no abandono e que vai ficar tudo diferente, não é bem assim. Eu dei atendimento, sim. Trabalhamos bastante. Os bairros são bastante, o trabalho é difícil, mas foi feito. Nem tudo foi assim como meu colega falou. Acho que ele está achando que a Santa Luzia vai ganhar uma grande prefeitura. Tomara a Deus que fosse. A intendência do Rio Maina é grande. Trabalha direto, de manhã à noite, sábado e domingo, nunca parou, mas nunca deixou de atender uma pessoa. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Tatiana Teixeira, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, como cumprimentei anteriormente, todo o público aqui presente, a todos que nos acompanham também pela internet, subo nessa tribuna essa noite, presidente, para fazer um destaque importante na minha avaliação. Criciúma, né, uma cidade em crescimento, uma cidade que tem um povo trabalhador, um povo aguerrido, um povo que luta por seus direitos. Historicamente, Criciúma é conhecida por isso. Um povo empreendedor, né, que as pesquisas mostram que se Criciúma as pessoas pudessem escolher qual rumo tomar, 70% da população teria seu próprio empreendimento. Então isso mostra uma característica importante da cidade, uma característica de uma cidade que quer ir para frente, que quer ir além. E hoje, né, eu pude participar hoje na Prefeitura Municipal, juntamente com o presidente, né, o Toninho da Embralite, o qual representou essa Casa Legislativa, de um momento que para mim é historicamente marcante. Um momento em que marca a vinda, né, como já me antecedeu o colega vereador Edinho do sindicato, a vinda do Shopping das Nações para a cidade.
e falo isso com muita alegria, porque como criciumense eu não tenho como vibrar com isso, vereador Salésio. A gente discute tanto nessa casa, além da segurança, além da saúde, além da educação, até porque essa casa é o sentimento vivo de toda a população criciumense, então esses assuntos estão em debate a todo momento, mas um deles é a questão do desenvolvimento econômico da nossa cidade. Criciúma tem que se desenvolver. Criciúma precisa ter infraestrutura para isso. A gente sabe que ainda tem muito a conquistar, mas hoje Criciúma conquistou a vinda de um estabelecimento que vai diretamente dar 2.000 empregos. Olha o significado disso, 2.000 empregos, 2.000 famílias que vão poder sobreviver melhor na nossa cidade e região. Indiretamente, 4.000 empregos. Olha o significado disso e desse montante, de 4.000 novas famílias na nossa região podendo viver melhor. Mania de professora, presidente, eu gostaria que fosse mantida a minha palavra. Obrigada. E faço essa reflexão como torcedora do nosso município, porque eu acredito que a partir dali, presidente, além dos novos empregos, e aí automaticamente o crescimento da economia, porque esse dinheiro vai circular também no município, tanto o governo do estado quanto o governo municipal, seu Lauro, vão ter que ter compromissos na questão da infraestrutura, porque não é à toa que vem um estabelecimento dessa envergadura para o nosso município, e o município vai ter que receber bem, então. Anel viário vai ter que terminar rapidinho, porque senão vai ficar prejudicado a questão desse empreendimento. A questão do próprio planejamento, né, da mobilidade urbana do município também vai ter que ser pensada. Então, com a vinda desse empreendimento, muitas conquistas a gente acredita que virão junto. Eu hoje vi muita empolgação, né, por parte dos representantes do shopping, que é o Sérgio Roberto Valdric, e também meu amigo pessoal, o Tomelin, Giancarlo Tomelin, que foi meu parceiro no PSDB, que também tenho muita admiração, empolgação com o nosso município. Eles, nas suas falas, sabe, vereador Círio, eles se empolgaram com a população criciumense, com o povo criciumense, com esse povo que é tão trabalhador. Então, eu acredito que é uma marca. Subo nessa tribuna, né, desprovida de qualquer sentimento de ser situação, oposição, ou seja lá o que for, mas com o sentimento de que a cidade ganha, a economia do nosso município ganha, e com certeza, né, cada cidadão criciumense vai poder aproveitar ali de uma forma, através do lazer, né, de passeios, mas principalmente a questão do desenvolvimento econômico da nossa cidade, que é fundamental. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Monalvo dispõe de 4 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, ouvindo a falação do vereador Edinho, me chamou a atenção pelo fato de que a nossa cidade, ela com certeza, ela vai estar buscando um desenvolvimento desenfreado, principalmente, vereador Edinho, a partir do momento que o plano diretor da cidade de Criciúma foi entregue à sociedade criciumense. Por que isso? Porque a partir daí nós entregamos à sociedade um plano que define e dá os segmentos necessários para a cidade, dando as diretrizes, definindo realmente o que é área industrial, o que é área mista, o que é área residencial. E a partir daí, com certeza, esses empresários que hoje estão investindo na cidade de Criciúma, nesse shopping, com certeza eles vão vir com outras empresas para desenvolver. E isso me preocupa. Me preocupa quando se fala da mobilidade urbana da cidade, quando o Edinho fala que vai sair a van lá no Becker, quando sai lá na Próspera, este shopping que vai contemplar 6.000 empregos direto. Me preocupa quando a área industrial ficar definida e o prefeito, senhor Lauro, com certeza ele vai ter que gerar uma CODEPA. Um grupo pensante para a cidade de Criciúma, pensando no desenvolvimento, buscando um projeto audacioso, pensando lá na frente, porque a cidade de Criciúma, com certeza, ela vai ser uma cidade, um polo, que nós vamos desenvolver de uma forma desenfreada, como eu falei anteriormente, e isso preocupa porque aquela CODEPA que existia antigamente, que pensava na cidade, deixou de existir.
Eu sei que lá dentro da Criciúma Trans, na STC, nós temos hoje uma pessoa muito competente, que é o Júlio Colossi, mas ele sozinho não vai fazer milagre. Tem que ter um grupo pensante, porque a cidade realmente cresce, é o polo do sul de Santa Catarina, a cidade referência, e com certeza nós vamos precisar de ter esse grupo aí para realmente desenvolver projetos para a nossa cidade. Quero aqui dizer que foi muito importante a intervenção do prefeito Clésio Salvaro na vinda desse shopping a Criciúma. Participei hoje, e o que me chamou a atenção, que o levantamento feito, senhor Lauro, por esta empresa para poder se instalar em Criciúma, teve vários fatores que levaram eles a vir a Criciúma, e se instalar em Criciúma fazer um investimento da envergadura que é esse investimento. O que chamou a atenção é que eles fizeram um levantamento da média salarial de cada cidadão criciumense, e a média salarial é de R$ 3.256.000 por família. Eles consideraram um índice mais alto do que a cidade de São Paulo e a cidade de Sorocaba e outras cidades da Grande São Paulo. Então isso chamou a atenção, e o investimento, claro, que quem vem investir ele quer ganhar, e com certeza eles não investiram no escuro, eles investindo sabendo que a nossa região é uma região que realmente vai dar alguns retornos para eles da forma como eles vão dar, buscando desenvolvimento junto com a nossa cidade de Criciúma. Com a palavra o vereador João Fabres, que dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, vereadora, demais vereadora, cumprimentaram o pastor Guzmão, ex-vereador, e a Oli foi embora. Eu nem ia falar hoje, mas com a fala do nosso vereador Sarésio Lima, sobre a intendência, no dia 11/4 estava lendo um recorte, recortei na coluna do seu Hugo Ronck, onde diz o título Decepção. Eu vou dar uma lidinha, porque nem todos lê. Convidaram-me para prestigiar a inauguração da intendência do bairro Santa Luzia. Este colunista disse que poderia confirmar a presença, até porque é uma conquista importante ao bairro. E gosta de comemorar junto com os moradores cada realização de grande relevância da nossa sociedade. Resolvi por conta própria visitar a nova sede e fiquei com as orelhas quentes. Chamar aquele galpão de intendência, isso ele está falando, levantaram 4 paredes no fundo de um gigantesco terreno como se fosse uma meia-água. E o prefeito Salvaro vai entregar uma intendência. Não precisa de tanta badalação para entregar, porque segundo Salvaro é uma subprefeitura no bairro. Então isso estou colocando, não é crítica minha, é do Hugo Ronck, que é lá do bairro. Daí ele botou também a reação do leitor aqui, que escolheram um intendente, que sem consultar a comunidade, aquelas coisas todas que a gente sabe que isso faz parte da política, né? Que cada prefeito vai botar gente da sua confiança. Então assim, a gente fica preocupado, né? Porque eu passei lá na intendência da 4ª linha e ficou bonito, está bem legal a intendência lá. Eu não conheço da Santa Luzia, só estou colocando aquilo que eu li. O Romano é bom também. Não, mas tudo bem, eu estou colocando o galpão que é considerado uma meia-água. Só isso, que estão inaugurando. Né? Então, Tati, eu fico contente também que as empresas estão investindo em Criciúma. Tá? Mas não é por causa do prefeito. Só isso. Com a palavra o vereador Carlos Augusto Eusébio. Ausente, com a palavra o vereador Luiz Inácio, que dispõe de 5 minutos. Todo mundo para a cidade está crescendo. Meu prefeito não é bom. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o público que nos assiste. Bom, na verdade, eu até nem ia tecer um comentário, porque
na nossa Comissão de Constituição e Justiça, cabe a cada vereador ter o seu prazo legal para poder pedir vista aos projetos, para poder analisar quais os projetos são importantes e fazer o debate. E a comissão é para isso, para se discutir. E eu pedi vistas, vereador Camisa, do projeto que foi então pelo vereador Melo, que esteve aqui nessa casa do Partido dos Trabalhadores, que fez esse projeto para dar uma, eles chamam de democratizar o Cristiumaprev. E, primeiro, a assessoria dessa casa já colocou, dizendo que é ilegal, é inconstitucional, o projeto pelo Legislativo. Temos em mão já um parecer do IBAN, também se posicionando ao contrário disso. Se posicionando ao contrário, que isso é inconstitucional, vereador Edinho, esse projeto da reforma que cabe ao prefeito encaminhar. E como, na verdade, a democracia agora vale para o prefeito Cláudio Salvário, porque passou 3 prefeitos seus, vereador João Fabres. É, do PMDB. E o meu também. Passou também. E até hoje, e meu também, claro que não do meu partido, mas eu fiz parte da base do governo, com certeza. E também nunca foi levantada a discussão, vereador Edinho, de democratizar o Cristiumaprev. Agora, os 2 prefeitos que passaram não indicou nessa casa nenhuma democratizar, mas agora quer democratizar porque é o prefeito Cláudio Salvário que está encaminhando e que deixou, que se diga de passagem, deixou em dia o Cristiumaprev. Pagou as dívidas, conseguiu arrancar uma certidão que nós estávamos negativo por causa dessa dívida. Hoje nós já passamos já conseguimos passar de Laguna, antes nós não podíamos, porque a nossa prefeitura, se passasse de Laguna, era trancada. Não, daqui não pode passar, porque não tem como pegar dinheiro, nem do governo estadual, imagina do federal. E hoje o prefeito veio, fez esse limpa, tirou as dívidas da prefeitura, deixou o alvará de cartão branco para dizer, ó, agora nós podemos pegar dinheiro onde nós quiser, certo? E conseguimos fazer esse trabalho. E o seu governo não podia, o último. Não podia porque estava com o alvará cancelado. Então tem que mostrar. Então é assim, senhor presidente, na verdade, eu quero deixar claro aqui, porque eu também sou sindicalista, vereador Camisa, e é um pedido para que a Assembleia dos Trabalhadores do servidor que decidisse quem seria indicado. Ou se daria 3 indicações. E aí tiraria de cunho, que é do Executivo, indicar realmente quem é o presidente, como foi de praxe até hoje. Então, na verdade, eu levei esse projeto, dei uma estudada e estou aqui, vereador Camisa, me posicionando o contrário. Primeiro, porque não há legalidade jurídica sobre essa questão, que tem um parecer da assessoria jurídica e tem um parecer do IBAN dizendo que é inconstitucional. Então, só quero deixar aos vereadores que essa posição, o projeto está no meu gabinete e do meu gabinete vai vir para um posicionamento contrário à reforma do Cristiumaprev. Obrigado, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Eu gostaria que a vereadora Tati Teixeira viesse nos auxiliar nos trabalhos da mesa. Eu dei um alívio ao tiro que o nosso amigo Camisa levou, falando um pouquinho. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Indicação 097/2012, de autoria do vereador Edson do Nascimento. Assunto: drenagem na rua Domingos Rosso, bairro Quarta Linha. Indicação número 098/2012, de autoria do vereador Edson do Nascimento. Assunto: iluminação do campo de futebol do Flamenguinho, Rua Imigrante João Sequinel, bairro Quarta Linha, bem como a construção de uma pista de caminhada ao redor do mesmo. Indicação 099/2012, de autoria do vereador Jeves Manuel. Assunto: reparos na pavimentação Alajotas, na travessa da rua Martim Afonso de Souza e Eduardo Souto, bairro Operário Nova. Requerimento 043/2012, de autoria do vereador Antônio Manuel.
Assunto: envio de expediente à gerência executiva do INSS deste município para que compareça e encaminhe representante nesta Casa Legislativa na sessão ordinária do dia 23 de abril do corrente, no espaço reservado ao horário político, com o intuito de explanar acerca das filas de espera para a realização de perícias médicas. Em discussão, requerimento. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, senhor vereador, este requerimento, na terça-feira da semana passada eu fiz a falação aqui nesta tribuna, que eu disse que o nosso trabalhador, parte deles que se encontra com problema físico de saúde, estão hoje sendo esmoledos na cidade de Criciúma, ou em todo o Brasil, dependendo de se esse processo ele atinge a todo o território nacional. O funcionário hoje, só para quem não acompanhou a minha falação anteriormente, ele tem 15 dias que a empresa paga quando ele sai de auxílio-doença ou por um acidente de trabalho. A partir daí, o INSS fica responsável pelo afastamento dele e terá que pagar os dias dele parado. No passado, quando o trabalhador dava entrada ao INSS, ele já ficava percebendo, esperando a oportunidade para se fazer uma perícia. E o que ocorre hoje? Hoje é diferente. O trabalhador tem que esperar pela vontade do INSS, que leva até 6 meses, para ter uma perícia médica, para que o trabalhador se coloque de repente, o vereador Roque. Ele, quando vai fazer a perícia, de repente ele já está até curado. Você vê como é que é a bagunça nesse nosso INSS. E o pior de tudo é que ele fica sem perceber nenhuma remuneração e pedindo esmola para os outros, para pagar a sua conta de energia, a sua água, para botar um prato de alimento na mesa da sua família, pagar suas contas que eles têm, e nem sequer o INSS se preocupa com isso. Então, a minha pedida para que eles venham aqui dar explicação, o porquê que eles mudaram a lei, e o porquê que eles estão fazendo isso com o trabalhador, que é uma classe tão sofrida, que já contribui ao longo da sua vida, e quando se aposenta com a miséria, que mal dá para pagar o remédio quando fica doente ainda, com pouco salário que recebe, e ainda numa hora que ele está com problema físico, que é uma hora de sofrimento, tem que comprar até medicação, não tem nem o devido dinheiro para se curar. Então é por isso que eu venho a essa tribuna, pedir aos pares da casa para que me ajudem na aprovação desse requerimento, e espero que realmente as pessoas do INSS venham aqui e dêem uma explicação plausível do que vem ocorrendo, porque eu acho que não vai ter explicação, que isso aí é uma injustiça que está se cometendo com o trabalhador que contribui ao longo de sua vida e depois tem esse tratamento pelo INSS. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 044/2012, de autoria da vereadora Tatiana Teixeira. Assunto: envio de expediente ao superintendente regional da Caixa Econômica Federal, ao chefe do Poder Executivo Municipal e ao representante do Fórum Municipal de Lixo e Cidadania deste município para que compareçam ou encaminhem representante nesta Casa Legislativa na sessão ordinária do dia 24 de abril do corrente, no espaço reservado ao horário político, com o intuito de prestar informações sobre a atual situação de recurso do governo federal para a elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Em discussão, requerimento. Com a palavra a vereadora Tatiana Teixeira, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, subo nessa tribuna bastante preocupada com os encaminhamentos que foram dados na última audiência pública que nós realizamos, inclusive de autoria dessa Casa Legislativa, para que nós pudéssemos, naquele momento, discutir a que pé estava o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. A audiência aconteceu no dia 1º de março, no auditório da SIC. Lá estiveram vários representantes do Poder Executivo Municipal,
da própria Fundação de Meio Ambiente, do Fórum de Lixo do município, representante também do Ministério Público, onde vários encaminhamentos foram dados. Entre eles, o compromisso do secretário municipal de infraestrutura, José Sérgio Búrigo, porque a liberação vai ser feita para essa pasta, para essa secretaria, e não para a Fundação de Meio Ambiente, apesar de que todos achavam que era esse caminho, mas não é, justamente a Secretaria de Infraestrutura. Aqui perto estava a liberação de um recurso aproximado de R$240 mil para a elaboração do plano municipal, vereador Edinho, porque na verdade em 2010 foi aprovado o Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, onde cada município tem que aprovar o municipal até agosto de 2012. Caso esse plano não seja aprovado nesse prazo, o município fica inviabilizado de receber recursos para investimento nessa área. E aí a gente vai evitar aí a questão da inclusão dos catadores, a questão da reciclagem do lixo, várias questões que são importantes para o município. E naquela oportunidade, o secretário ficou responsável, né, através do seu representante, de nos prestar esclarecimentos a que pé que andava a liberação do recurso na Caixa Econômica, até porque o município teria que prestar a documentação necessária para que ela fosse enviada para o Ministério das Cidades para que pudesse ser avaliado. E aí a gente tem entrado em contato com o secretário. A princípio ele nos informou que já no início de meados de março, início de abril, a documentação já teria sido enviada. Fui até o superintendente da Caixa, presidente. O superintendente da Caixa falou que no dia seguinte a documentação estaria lá. Até agora a documentação não chegou. Hoje estou o dia inteiro, a minha assessoria, tentando falar com o secretário, inclusive comuniquei o secretário Arleuda Silveira, que tivemos dificuldade de retorno do secretário em relação a esse assunto. Portanto, entramos com requerimento, nada melhor do que todos os envolvidos participarem aqui nessa Casa Legislativa, onde a gente pode reafirmar o compromisso de cada um assumido. Cedo uma parte, presidente. É só para fazer um registro, uma correção, vereadora. Quando você falou no José Sérgio Búrigo, eu não me lembro o nome da pessoa, mas não era o José Sérgio Búrigo que estava presente naquela ocasião. Era o representante. Era o representante, mas era Búrigo também. Era Búrigo, é tudo Só para fazer uma correção. Vice-prefeito Búrigo, José Sérgio Búrigo, tudo Búrigo. Então, tudo gente boa, com certeza. Então, presidente, eu gostaria, né, de pedir aí a colaboração dos pares dessa casa, para que a gente aprove o requerimento e aí na próxima terça-feira todos os envolvidos possam estar nessa casa prestando, né, as suas informações e que a gente consiga agilizar para que a cidade ganhe e não fique, né, vereador Huck, preso nessa questão da liberação de recursos do governo federal. Já que a gente tem hoje, né, conforme a sua fala, um governo comprometido nessa questão de buscar recursos, de buscar melhorias, tenho certeza que a sensibilidade do Executivo vai ter também que se voltar para essa questão, que é a questão dos resíduos sólidos, que por trás dele tem interesses muito importantes para a nossa cidade. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão e requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 100/2012 do vereador... 100, viu, vereador Salésio? Vereador Salésio Lima, implantação de abrigo de passageiros com assentos na rua Vereador José Dandolini, bairro Mãe Luzia. Indicação número 101/2012, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: patrulhamento e revestimento com material consistente da rua Luiz Nazário, bairro Mãe Luzia. Requerimento número 045/2012, de autoria do vereador Lauro Pirola. Assunto: envio de expediente ao representante da empresa Somatem para que compareça nessa Casa Legislativa na sessão ordinária de 14 de maio do corrente ano, no espaço reservado ao horário político, com o intuito de prestar esclarecimentos acerca do contrato número 057/98 e seus decretos celebrados com a Prefeitura Municipal de Criciúma quanto à construção ou reforma de túmulos nos cemitérios de nossa cidade. Em discussão o requerimento. Com a palavra o autor do requerimento, senhor Lauro Pirola, que dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Acompanhe a mesa.
demais pessoas que nos visitam essa noite. Se os vereadores estão bem lembrados, na minha passagem anteriormente por aqui, tive uma fase afastado, eu fiz um requerimento para essa empresa. Ela justificou que não mandou representante por ter falecido um da família, que era um dos proprietários. Eu estou com tudo na mão aqui. Justificou e não veio. Porque existe diversos problemas sérios que está trazendo para a nossa cidade essa empresa, e ela fez um contrato, que eu tenho cópia dele na mão, e nunca cumpriu, e não está cumprindo. O prefeito, baseado no contrato, fez um decreto para que ela cumprisse, mesmo assim não está cumprindo. Tudo que eu estou falando, tudo que eu tenho em mão, eu tenho prova do que eu estou dizendo, tá? Tem muitas coisas mais que eu vou evitar. Eu pediria para vocês a colaboração de vocês votarem esse requerimento por unanimidade, que eu não sou de estar pedindo muito requerimento, sei que o vereador gosta de falar no horário político, gosta de apresentar os seus problemas, mas acho que isso aqui é uma das coisas muito importantes que nós temos que ouvir essa gente falar e o que estão fazendo com a nossa cidade. Porque se a lei existe é para ser respeitada. E não está sendo respeitada de forma nenhuma, vereador Roque. Tá? O decreto diz que você tem o direito de levar uma pessoa no cemitério, qualquer um criciumense que vai lá no cemitério fazer uso de uma reforma, de um túmulo, de um jazigo, ele pode levar um pedreiro, vai lá, paga a licença para eles, que tem que pagar R$61, que é uma taxa que eles cobram, pode entrar, fazer o serviço, deixar o local limpinho, sair, está tudo bem. E eles não aceitam isso. Nunca aceitaram e não estão aceitando. Então, se é para fazer lei e não ser cumprida, eles que vão cumprir lá no Mato Grosso, no lugar deles, que aqui tem que cumprir. Então, eu não estou fazendo questão aqui de exigir demais. Eu só estou cobrando que eles cumpram aquele contrato que foi feito na época que foi feito daquele governo em 98. E que no ano de 2000 foi feita uma correção nesse contrato, aonde daria liberdade do povo fazer isso, e que nunca cumpriram também. Depois disso, então, saiu um decreto pelo prefeito. Nem o decreto não estão cumprindo. Então, é muito bom o trabalho deles, para quem tem dinheiro, que é bem de vida, que pode pagar tudo o que eles querem que pague. O cemitério está limpinho, não tem vandalismo, está ótimo. Mas e o nosso povo que não pode, como é que faz? É complicado, você chega lá, tem que fazer o trabalho com um pedreiro que participe da empresa deles. Se você pegar um pedreiro particular, meu amigo João Fábio, você vai lá para fazer um trabalho que custa R$1.500, você chega lá neles, eles vão lhe pedir R$4.500 ou R$5. Mas eles querem que faça com o pedreiro deles. Aí o pedreiro, para você não perder, não, eu te faço por 4. Não, eu vou te fazer por 3.500. O pessoal acaba fazendo, mas eles não dão oportunidade para você levar o pedreiro que você quer para fazer. E a lei diz que tem que ser dada. Nós estamos sendo privados de um direito que nós temos, cidadão criciumense, por culpa de exigência de trazer eles aqui prestar conta para nós. E além disso, tem muito mais. Mas eu só quero cobrar o direito que o nosso povo tem de ser atendido por essa empresa, que não está sendo atendido de jeito nenhum. Que cumpra aquele contrato que foi feito. Se foi mal ou se foi bem, não vou discutir. Foi aprovado na época, nós temos que respeitar. É um contrato e um direito que eles têm. Mas que eles cumpram aquele contrato. Eu não estou criando coisa nova em cima do contrato, coisa nenhuma. Estou só exigindo que seja cumprido a lei. Nós não podemos pagar aquilo que nós não devemos, vereador. Nós temos que pagar aquilo que nós temos que pagar com aquele dinheiro que nós vamos economizar. Nós temos o direito de escolher o nosso pedreiro que vai lá fazer o nosso trabalho. Não é eles que tem que dizer, não, tem que ser o nosso, tem que ser tanto. A ditadura acabou há muito tempo. E tem lei para isso. Era isso que eu pediria aos meus colegas, que analisassem esse projeto, que vai trazer com certeza uma repercussão para esta casa muito importante, e muitos cidadãos criciumenses vão ficar satisfeitos sobre isso. Muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Toninho Antônio Manuel. Eu quero parabenizar, senhor Lauro, pelo requerimento e dizer para você que em 1998, quando foi votado esse projeto, se eu não me engano, 98 ou 99, esse vereador foi contrário, eu estava nessa casa. E sofri as consequências, porque infelizmente eu tinha um vereador chamado Antônio Isidoro aqui na época, e que a comunidade confundia com esse vereador, e eu paguei o preço também em função disso. Pelo nome de ser Antônio, então eles vincularam o meu nome também a esse projeto aí. Quero dizer também que
A semana passada, foi uma pessoa me procurar, o Toninho. Morreu um parente meu. E eu estou lá no cemitério discutindo a abertura de um túmulo. E eles estão me pedindo R$260. Só para abrir o túmulo. Isso é um absurdo. A pessoa quando morre, ela já morre sofrendo, pagando remédio, gastando com o hospital, enfim, com todos os segmentos para se curar de uma doença que às vezes leva à morte. E quando chega no momento que é o momento de desespero da família que não tem dinheiro, que tem que ficar angariando o dinheiro de um parente e de outro, para fazer uma cotinha para poder pagar o caixão, ainda tem que chegar no cemitério, infelizmente, tem que pagar para abrir um túmulo que já é dele, que ele já paga o imposto lá, por aquele local. Então eu acho que você foi muito feliz e quero dizer que você vai ter o meu apoio, porque eu também, na época, eu discordava de que esse projeto, ele deveria ser aprovado, mais um projeto piloto de experiência. Mas já foi dada uma concessão de 25 anos, e que eu acho que foi dado assim a mão beijada para os pessoal de fora da nossa cidade, que não merecia se ocupar do nosso espaço físico, que é do cidadão criciumense. Essa é a minha observação. E eu voto a favor do seu requerimento. Continue em discussão. Com a palavra o vereador Huck Inácio, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, vereador, parabenizar por esse debate. E é claro que, quando o vereador Toninho, presidente dessa casa, falou que fizeram um contrato de 25 anos, a gente não pode provar, mas todo mundo sabe que alguém levou alguma coisa nesse sentido, né? Para fazer que isso aí não é um projeto, é uma droga para a cidade. Porque o que foi feito com a cidade de Criciúma com esse projeto aí, vereador, foi um absurdo, porque nós tivemos um levantamento, Edinho, uma pessoa da nossa comunidade lá, o túmulo com todo o material pronto, o cara entregava por R$380. E eles pediu 1.750 para fazer o túmulo, que é em cima do outro, levantar uma carreira de tijolo aqui assim, deve dar em torno aí de 100 tijolos, acho que não dá 100 tijolos, mas eu acho que uma bolsa de cimento, não vai uma bolsa. E eles tiveram a cara de pau de pedir R$1.700 para fazer um túmulo, e enquanto nós temos levantamento, no material de construção daria R$380 para fazer o túmulo. Então isso é roubar da população, é assaltar a população. E esse projeto, é claro que teve gente que foi beneficiado sim com isso, sabemos que tem, só porque não podemos provar. Provar como? Na verdade, então assim, essa situação é uma situação difícil, porque, olha, eles não cumprem a lei, mas a justiça faz eles cumprir o contrato, que foi de 25 anos. Então, e a nossa população, vereador, é muito calma, muito pacífica. O caso da Soma tem, o caso da tarifa do esgoto, foi levantado, feita audiência, essa casa levantou, fez tudo, também ninguém foi para a rua. Isso aí era para ter hora que morresse uma pessoa pobre, que não vai ser enterrada, era para a população sair com 2.000 pessoas, invadir o cemitério, ir lá fazer tudo, e azulejar e dizer, aqui ninguém bota a mão. Mas a população vai fazer isso. Povo pacífico, grita, ninguém diz nada, na hora que morre, aí é a hora do momento mais difícil, aí um acaba dando 100, o outro 100, outro 200, faz a cotinha lá e paga o 500 conto, 600 conto no mínimo, que tem que ser para ser enterrada, e acabou. Então eu acho que esse requerimento é bom, vereador, não acredito, eu acho que até eles nem vêm. Se eles vêm aqui, eles vão escutar um monte de bobagem, acho que dos 12 vereadores, se eles vêm aqui, e eles vão ter que escutar mesmo, porque eles fizeram esse papel, assinaram, e uma empresa de fora ganhou a concorrência. Para mim, tudo armado. Essa que é a verdade, tudo armado. Armaram tudo e fizeram o pacote, amarraram e disseram à população, agora vocês vão pagar. Eu te pedi, pois não, vereador? Para ser bem rápido, uma coisa que eu deixei de acrescentar. Além de tudo isso, eles tinham 9 trabalhadores, pedreiros, autônomos, gente trabalhador, que trabalhava por um preço super bom para o pessoal, fazia um trabalho barato. Botaram os 9 para a rua, não aceito que entre mais no cemitério, nenhum deles pode trabalhar, só pode trabalhar a equipe deles. Os 9 estão desempregados até hoje, se quiser eles vão vir aqui na hora que for discutir esse debate, sem questionar, sem coisa nenhuma, estão mandando e desmandando do jeito que eles bem entendem. Verdade.
Então, vereador Lauro, então só para dizer, só para ilustrar, parabenizar o senhor por esse requerimento que é importante, e certamente nesse dia nós vamos poder fazer esse debate aqui e tinha que convocar a população no dia que eles viessem aí, para a população de lá, senhor presidente, abrir lá e dar lá o microfone para a população fazer pergunta para eles. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão o requerimento. Com a palavra o vereador João Fábio, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhor Lauro, com certeza vou votar a favor. Mas eu fico preocupado, senhor Lauro, que o senhor está dizendo que tem convênio, tem lei, tem tudo, e falta fiscalização. Quem que tem que fiscalizar? É a prefeitura. Por que não vai lá fiscaliza? Se tem alguma coisa errada, que vai lá fiscaliza. Pronto. Daí não precisa nós estar discutindo lei aqui, o cara está cobrando insinuação, vai lá, fiscaliza. É isso que a gente quer. E eu vou votar a favor, sim, eles têm que vir aqui e se explicar. Mas eu acho que tem que chamar a prefeitura também, porque que não fiscaliza. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Ivan Roberto Westphal. Senhor presidente, eu gostaria de... Senhor Lauro, eu vou votar a favor do requerimento, mas eu gostaria que o senhor acrescentasse ali, essa é a minha proposta, porque isso é de responsabilidade da prefeitura de ir lá fiscalizar e fazer cumprir a lei. Se existe uma lei, um contrato, ele tem que ser cumprido. Então, que acrescentasse ali a vinda do representante legal da pasta que diz respeito à questão desse contrato com a Somatem. E aí caberia a ver quem é a pessoa, porque daí nós vamos debater com a Somatem, vai falar sozinho e não tem ninguém para rebater. Então tem que vir alguém da prefeitura para rebater o assunto aqui. Então as duas pessoas que discutem esse assunto, que é a Somatem, que é a executora, e a prefeitura, que nesse caso é o fiscal da execução desse trabalho lá no cemitério. Então eu gostaria de acrescentar isso, se o senhor me permitir. Eu gostaria de registrar o vereador Lauro Pirola de que ele teria que pedir uma questão de ordem e pedir para que fosse acrescentado a falação do vereador Ivan Roberto Westphal. Não, só para acrescentar, claro que eu vou acrescentar isso que o vereador pediu, e não só isso, vereador, eu tenho muito mais para acrescentar. Eu tenho um calhamaço de documento aí que é assustador o que essa gente faz. Essa gente fez cobrou até propina dos coitados que trabalhavam. Cobrava 15%, tem um recibo, que ela dava recibo para os caras que trabalhavam. Vocês têm conhecimento desse? O vereador Lucas sabe disso, já mostrei para ele. Só eu parei porque deixei de vir aqui. Mas não porque eu soube que é uma família de gente brava lá do Mato Grosso que costuma matar. Pode matar, eu estou velho mesmo, não tem importância. Agora a lei que vai ter que ser cumprida vai. Quem vai fazer isso vai ser nós. Vereador, pode contar com certeza que eu vou acrescentar o que você pediu. Muito obrigado. Atendido pelo senhor. Continua a discussão do requerimento. Não havendo mais quem queira discutir a votação. O requerimento vai ser votado com acréscimo de que os responsáveis da prefeitura também se façam presentes. Em votação o requerimento. Não havendo quem queira se manifestar, aprovado por unanimidade. Indicação número 102/2012, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: construção de uma lombada na rua Henrique Lage, bairro Santa Bárbara, de frente à loja Escapacaer. Número 2138. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Antes farei a leitura da ordem do dia da próxima sessão. PE 015-2012, PE 016-2012, PE 019-2012, PE 022-2012. Em única discussão e votação, projeto de lei número PDL 001/2012, de autoria da Comissão de Fiscalização, que aprova as contas da Prefeitura Municipal de Criciúma, referentes ao exercício financeiro do ano de 2010. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto.
Com a palavra o vereador João Fábio, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, a gente fica triste que quando chega a prestação de contas no dia 2 de março, aqui nessa casa, e os vereadores não têm conhecimento. Esperaram até o último dia do prazo regimental, que é 45 dias, para dar entrada aqui para a gente votar. Ia entrar ontem. Duvido que vocês tenham conhecimento do que diz a prestação de contas. Duvido. Eu estranho que chega aqui um projeto, tem que passar sem pareceres, porque tem pressa, e a gente fica, todo sendo sensível para fazer isso. Mas esse projeto chegou dia 3 do 2, dia 2 do 3, aqui nessa casa. E foi lá para fiscalização e controle do orçamento. E no último, no afogadilho, diz assim, agora tem que ser aprovado porque não tem mais tempo. Não, então vamos aprovar. Queria aprovar ontem. Nós se retiramos porque eu não tinha conhecimento do que dizia o Tribunal de Contas. Eu não tinha. Hoje eu fui atrás e hoje eu tenho. Tá? Ele recomenda a aprovação, mas com ressalva. E um monte de ressalvas. Um monte. Que a gente, como vereador, senhor Lauro, como nós somos fiscalizadores, senhor Lauro, a gente tinha direito de saber e ir lá atrás desses documentos para ver o que é ausência de abertura de crédito adicional no primeiro trimestre no Fundeb, de 1.023.000, que eles estão recomendando, divergência do valor de R$1 milhão entre os créditos autorizados, divergência de 538 mil, é tudo divergências do Fundeb, mais 1.042.000, é um monte de divergência que nós vamos aprovar sem ter conhecimento do que é isso, que a nossa obrigação aqui é fiscalizar. Só passa na fiscalização, mas teve tempo, dia 3, eu acho que a casa deveria mandar uma cópia para cada vereador quando chegou aqui, para a gente analisar. E quem tivesse interessado, Edinho, tu sabe, já foi presidente, para ir atrás, para ver o que é isso, para se informar. Agora nós vamos votar. Duvido se o Salésio tem conhecimento disso aqui. Não tem. Nós vamos aprovar uma coisa que ninguém tem conhecimento. É uma coisa, senhor presidente, que não pode acontecer isso. Eu acho que é um documento muito importante, Nós vamos analisar friamente. Agora, como é que a gente pode votar, Tati, sem tu ter conhecimento de todas essas ressalvas? É complicado. Nós estamos aprovando, eu estava vendo o relator, que foi o Vanderlei Zini, que ele botou assim, aprovado conforme o parecer do Tribunal de Contas. Mas ele não botou no parecer dele que é com ressalvas. Eu acho que ele devia botar aprovado com ressalvas. Porque tem ressalva sim. Está aqui. E um monte que eu assinalei hoje. Tá? Um monte. Uma parte, vereador, só para contribuir. Já lhe dou. Bem? Então é um monte. Então a gente fica triste que o projeto chega e a gente não tem conhecimento para a gente ter uma noção daquilo que a gente está votando. Porque com certeza, se viesse, a gente ia lá, tirava as dúvidas, que eu acho que são coisas sanáveis, entendeu? Mas só que, infelizmente, como é que a gente pode aprovar que tem ressalvas? É complicado para nós vereadores. Eu cedo um segundinho. Para contribuir, eu sou vereador de terceiro mandato, e aqueles mais antigos sabem, o vereador Toninho sabe disso. A prestação de conta do Executivo, que veio do Tribunal de Contas, foi do Décio Góes, foi do Antonelli, agora do prefeito Salvário, o vereador Camisa acompanhou também. Todos eles, até hoje que eu estou aqui, todos eles vieram com ressalva do Tribunal de Contas. Então já é... Não, tudo bem, vereador. Talvez você não tenha
Só que, com certeza, você teve conhecimento com essa ressalva que foi. Nós não. Essa ressalva, sim. É que foi colocado ontem, vereador. O senhor participou, foi botado ontem e nós nem sabíamos o que era. Só para esclarecer. Né? Então é isso. Eu acho que eu fui secretário da Fazenda lá. Isso aí era normal. Mas quando eu estava lá, quando vinha, os vereadores de lá perguntavam lá o que era e encaminhavam lá com o Chico. Entendeu? Ele explicava, disse, não, esse aqui daqui é o documento, nós estamos mandando, isso aí não tem problema. Só que eu estou reclamando da maneira que foi feito, da maneira que está sendo conduzido. Bem? Da maneira que chegou ontem aqui, e ninguém tinha conhecimento daquilo que estava escrito nesse pacote aí de amarelinho do Criciúma aí. Entendeu? É só isso, olha tá aí, é só isso, olha o que a gente reclama. E, não estou reclamando, é daqui, só estou, beleza? Porque chegou dia 2 do 3, e hoje nós estamos dia 17 do 4. Então teve tempo, né, Tati, de pelo menos mandar esse parecer aqui do Tribunal de Contas para a gente, e daí cada um ia se interessar, ia buscar informação ou não, aí é problema de cada um. Só que estou reclamando da maneira que foi feito. Essa aí, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador Isvinácio, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, na verdade, o vereador Edinho até já antecedeu o que passou por essa casa. Eu sou vereador de completar 2 mandatos. E a gente sabe que o prefeito e a prefeitura de administração não tem nada a ver com isso. Mandou no prazo regimental dia 2 de março para cá, e todo mundo sabia que tem a presidência da casa para ir lá perguntar se já chegou o material da prestação de conta, e todo vereador tem os seus assessores também para ir lá e pedir e vasculhar o que achar de necessário. E foi encaminhado ainda para as comissões, passou dentro das comissões. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, o regimento dessa casa também é bem claro que cada vereador pode ficar 7 dias, 7 noites para averiguar o que tem dúvida. Então, vereador João Fabres, e quero ir mais longe ainda, vereador Edinho, para não perder já justiça. Primeiro, que da comissão de fiscalização é o vereador Zilli, que é do seu partido, o senhor é o presidente do PMDB, certo? Ele é o presidente do seu partido, saiu da comissão dele com o parecer do seu partido como vereador favorável, a aprovação, passou por todas as comissões dessa casa, e aí tem direito de pedir vistas e ter o projeto na sua casa, no seu gabinete, durante esse período que o senhor quiser. Se o senhor quiser, o senhor vai lá. Não, passa a fiscalização. Passa a fiscalização. É só pedir para o seu colega vereador do seu partido, pedir para ele comunicar ao senhor se tem alguma dúvida. Então, só para dizer, vereador Edinho, que na verdade é esse, desde quando o senhor foi secretário de Finanças, passou todos eles com parecer, com adendo, dizendo... Não dentro dessa maneira que foi hoje. Ah, não. Então, o encaminhamento da casa já foi dito mais uma vez, vereador. Uma parte. O presidente chega aqui, ele encaminha para a comissão de origem, né? Claro. E ele fez a sua parte. E quem tiver condição... Aí, a comissão, cabe à comissão vir aqui colocar que está à disposição. E o presidente faz a parte dele, encaminha para a comissão de origem. O que eu fiz, ele fez, o presidente fez a mesma coisa. Quem é que manda o regimento? Cabe à comissão aqui dizer, ó, está o projeto lá de lei, assim, para algum vereador que quer se interessar, olhar, está ali à disposição. Mas o presidente, ele cumpre o regimento, que ele fez isso. O regimentamento está correto. Está para a fiscalização. E cabe à comissão lá passar para os vereadores. É isso mesmo, vereador. Então, assim, ó, a comissão está à disposição dessa casa. Só dizer, então dizer assim, ó, que na verdade é o praxe que todos os vereadores, todos os presidentes que passaram por essa casa fizeram esse papel. Entendeu? Então assim, ó, e se tivesse, vereador, de alguma coisa grave do ponto de vista que o prefeito não cometeria isso, a Comissão de Justiça de fiscalização ia dizer, não, olha, tem alguma coisa que a gente precisa ser discutido. Se doar parte de 1 minuto, não tem problema nenhum. Vereador, nós estamos reclamando da maneira que foi conduzido o processo aqui, chegou. Porque chegou dia 2 ou 3 nessa casa. Eu estava olhando o parecer do vereador Zilli, dia 12 do 3, que foi a semana passada, e entrou segunda-feira, e ninguém de nós aqui, Hulk, nem o senhor, nem o Vossa Excelência, ninguém aqui teve
condições de ver, de analisar, de saber. Que nem esse processo estava na casa. Entendeu? É isso que eu falo. Porque quando tem interesse, entra sem parecer, entra aqui, circula e vai, interesse. E esse aqui deixaram para o último, para o chute final. Pênalti. Acabou o jogo. Bom, só isso, só reclamando. Tá. O senhor pode ter certeza que eu vou votar a favor. Entendeu? Mas eu sou contra da maneira que chegou aqui. Só isso. Eu estou só defendendo, senhor presidente. Só dizer o seguinte, presidente, que na verdade, vereador João Fábio, a casa está à disposição, o projeto está aí. Aí se eu tenho interesse realmente de fiscalizar ou ter alguma dúvida, eu vou e procuro. Então, isso aí, vai me desculpar, vereador, mas a casa está aberta. Eu já sabia que estava aí. Eu já sabia que estava aí há muito tempo. Se eu tivesse algum questionamento, eu teria pedido ao presidente ou à comissão, que é o colega seu de partido, é o vereador Zilli. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. É a única discussão e votação projeto lei número PE 023 de 2012, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso de uma área de terra localizada no loteamento industrial Vila Natureza, a empresa Atendec, Indústria e Comércio de Imóveis Limitada, e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinião pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinião pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinião pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE 027 de 2012, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que denomina Rua Anita Spirle Benedetti. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 028 de 2012, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que denomina a Rua Marcos Dalmolin Benedetti. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação plenária. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto lei número PE 029 de 2012, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera a lei número 6.019, de 14 de fevereiro de 2012. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos não se manifestou. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PL 007 de 2012, de autoria do vereador José Carlos Melo, que autoriza a construção para ampliação de um restaurante em terreno localizado à margem da rodovia Otávio da Soler, em nome de Yolanda Porcischi Mariotti. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PL 011 de 2012, de autoria do vereador Antônio Manel, que declara de utilidade pública a Associação de Mulheres Clube das Luluzinhas. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação. Em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade.
única discussão e votação do projeto de lei número PL 03 de 2012, de autoria da vereadora Tatiane Teixeira, que denomina a Rua Valdo Gonçalves Pizzetti. A Comissão de Justiça e Redação, pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação plenária. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 014 de 2012, de autoria do vereador Itamar da Silva, que denomina a Rua do Evalino Ronque. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação plenária. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima dia 23 de corrente, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos. Só quero comunicar que amanhã nós temos uma sessão solene em homenagem às mulheres, às 19 horas, aqui nesse local.